do non bis in idem, do débito reclamado, da anulação de sanções e da disponibilidade cautelar. Você acompanha agora a leitura literal do bloco temático correspondente a este episódio da Instrução Conjunta de Corregedorias número 01 de 2014. Páginas 27 a 30 do documento base. Artigo 15. Diante do caso concreto, a administração militar poderá, inclusive, instaurar o devido PEDs em desfavor do militar que falsifica, utiliza atestado falso ou simula doença. Seção 6 do non bis in idem e do concurso de transgressões disciplinares. Artigo 16. Non bis in idem é um instituto jurídico que veda dupla punição na mesma esfera, penal, civil ou administrativo disciplinar, pelo mesmo ato ilícito, o qual se desdobra em infrações penais e administrativas. Artigo 17. Por uma única conduta ilícita, um militar poderá ser responsabilizado na esfera penal militar, penal comum, civil e administrativa disciplinar, sem que uma interfira noutra, salvo quando na penal decidir-se pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria. Artigo 18. Nos termos do artigo 25 do CEDM, não configura bis in idem acumulação da sanção disciplinar com as seguintes medidas administrativas: i. Cancelamento de matrícula e desligamento de curso, estágio ou exame. Segunda, destituição de cargo, função ou comissão. Terceira, movimentação de unidade ou fração, por conveniência da disciplina ou interesse do serviço. Artigo 19. A movimentação por conveniência da disciplina, prevista no artigo 25, terceira, do CEDM, configura medida administrativa a ser aplicada quando a presença do militar em determinada localidade seja perniciosa, nociva ou prejudicial à imagem institucional e à própria hierarquia e disciplina. Artigo 20. A movimentação prevista nos artigos 168 e 175 da Lei N. 5.301/69, emen, poderá se dar de forma desvinculada do artigo 25, terceira, do CEDM e não carecerá da instauração prévia de processo disciplinar em face do militar, bastando, pois, que o ato de movimentação seja devidamente motivado com as razões fáticas, de conveniência e oportunidade, sem contudo vinculá-la à comprovação final de qualquer tipo transgressivo. Artigo 21. Configuram o bis in idem os seguintes fatos: i. Aplicar mais de uma sanção em face a uma mesma conduta. Segunda, aplicar mais de uma sanção disciplinar pela prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, apuradas em um mesmo processo ou não. Artigo 22. Mesmo ocorrendo a identidade entre transgressão disciplinar e o crime militar, seja ele próprio ou não, em face da independência e da concomitância das esferas, não configura bis in idem a punição na seara administrativa pelas transgressões residuais que aflorarem no mesmo fato. Parágrafo 1º. Toda vez que um militar praticar conduta descrita como crime militar, restará ao dever da administração militar exercer sua ação disciplinar sobre esse acusado, por meio de processo disciplinar específico. Deve a administração militar procurar amoldar o fato ao tipo transgressivo infringido, utilizando, inclusive, redação semelhante à descrita em um ou mais dos incisos dos artigos 13, 14 ou 15 do CEDM. Parágrafo 2º. Alerta-se que a sanção deverá ser aplicada pela transgressão que, em regra, ocorra concomitantemente ao delito, como é o caso, por exemplo, das seguintes transgressões: apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica, artigo 13, sexta do CEDM. No caso da prática do crime militar de embriaguez em serviço, artigo 202 do CON, dormir em serviço, artigo 13, 15 do CEDM. Quando da prática do crime militar de dormir em serviço, artigo 203 do CPM. Artigo 23. No caso da deserção, quando da captura ou apresentação do militar infrator, nos termos do artigo 240-A do EMEN, deve a autoridade militar, com base no artigo 34, segunda, ou 64, segunda, do CEDM, submetê-lo a processo administrativo disciplinar, PED, ou a processo administrativo disciplinar. Sumário, PEDs, visto tratar-se de ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo 1º. No caso do parágrafo anterior, considera-se consumada a deserção no 9º dia de ausência do militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer, não podendo o militar ser sancionado disciplinarmente pelas transgressões disciplinares de falta ao serviço, artigo 13, 20 do CEDM. Parágrafo 2º. Caso não se consume a deserção, as faltas aos serviços do militar deverão ser regularmente processadas. Seção 7 do militar que tenha débito reclamado junto à administração militar. Artigo 24. É vedado aos comandantes, em todos os níveis, utilizar seu poder disciplinar, com a finalidade de obrigar os militares à satisfação de seus débitos, limitando-se, em regra, a orientá-los, também, à parte interessada, conforme o caso. Artigo 25. Restando indícios de comprovada má-fé ou caso valha-se de sua condição funcional para obter credibilidade, depois de assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o militar poderá ser responsabilizado por transgressão descrita no artigo 13, 19, artigo 14, 4ª ou 9ª, 15, 3ª, ou em outro, conforme o caso,
sem prejuízo para o eventual cometimento de crime militar. Artigo 26. Antes de se adotar qualquer providência administrativa, devem-se verificar as circunstâncias fáticas de cada caso em concreto, de maneira a perquirir a existência ou não de eventual má-fé por parte do acusado, quando este valer-se de sua condição de militar a fim de obter credibilidade junto ao credor, para então responsabilizá-lo disciplinarmente, se existentes os aspectos contidos neste artigo. Seção 8 da Anulação de Sanções Disciplinares. Artigo 27. A competência para se anular as sanções disciplinares ativadas, nos termos do artigo 49 do CEDM-II, pertence às mesmas autoridades previstas no artigo 45 do CEDM, as quais podem aplicar sanção disciplinar. Artigo 28. Poderá o comandante, diretor ou chefe anular uma sanção imposta por seu antecessor, desde que, para isso, observe os requisitos descritos no artigo 48, caput parágrafo 1º, do CEDM-III. Artigo 29. Para fins de interpretação ao artigo 48 do CEDM, são consideradas ilegais ou injustas as sanções disciplinares aplicadas a militar, desde que contrariando disposições legais e ou normativas ou sem a observância da incidência de causa de justificação e, ou absolvição. Artigo 30. O pedido de anulação da sanção disciplinar deve ser encaminhado por meio do comandante-chefe do postulante à autoridade com competência para anulação. Parágrafo único. A anulação de sanção que tenha sido alvo de recurso disciplinar caberá à autoridade que tenha solucionado o último recurso. Artigo 31. Nos casos de transferência de militar que fora sancionado disciplinarmente pelo comandante antecessor e que apresente o pedido de anulação na sua atual unidade, deverá ser observado o seguinte, e, somente poderá anular a sanção, aplicada a militar sob seu comando, autoridade do mesmo nível funcional ou superior a que aplicou a sanção. Segunda, as sanções aplicadas pelo comandante-geral da PMMG, CBMMG, chefe do EMPM, EMBM, chefe do gabinete militar e corregedores das IMI, somente poderão ser anuladas pela própria autoridade sancionadora ou por autoridade superior. Parágrafo único. No caso do inciso I, se a autoridade não detiver competência para solucionar o pedido de anulação, os autos serão remetidos à autoridade imediatamente superior. Artigo 32. O militar poderá postular pessoalmente o seu pedido de anulação ou por intermédio de procurador. Capítulo 2 da Disponibilidade Cautelar. Artigo 33. A disponibilidade cautelar deve ser entendida como medida administrativa temporária, não sancionatória, e se presta, exclusivamente, a retirar o militar do exercício das funções do local onde ocorreu o fato. Artigo 49. São competentes para anular as sanções impostas por elas mesmas ou por seus subordinados as autoridades discriminadas no artigo 45. Artigo 48. A anulação da punição consiste em tornar totalmente sem efeito o ato punitivo, ouvido o Conselho de Ética e Disciplina da unidade. Parágrafo 1º. Na hipótese de comprovação de ilegalidade ou injustiça, no prazo máximo de 5 anos da aplicação da sanção, o ato punitivo será anulado. Parágrafo único. A disponibilidade cautelar assegura ao militar a percepção de vencimento e vantagens integrais do cargo. Artigo 34. A disponibilidade cautelar é medida administrativa disciplinar aplicada exclusivamente pelo comandante-geral e, em hipótese alguma, tem o condão de cercear a liberdade do militar. Parágrafo 1º. A medida poderá ser solicitada pelo corregedor, comandante da unidade, Conselho de Ética e Disciplina Militares da unidade, CEDMU, presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, CPAD, e pelo encarregado de Inquérito Policial Militar, IPM, na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e 2 do artigo 27 do CEDM. Parágrafo 2º. É imprescindível a existência de provas da conduta irregular, indícios suficientes de responsabilidade do militar e a instauração de processo ou procedimento apuratório, para que seja declarada a sua disponibilidade cautelar. Parágrafo 3º. A autoridade requisitante deve avaliar se os fatos e motivos que justificam o pedido de disponibilidade cautelar se amoldam, também, aos requisitos definidos nos artigos 254 e 256 do CPPM para a representação pela prisão preventiva do militar. Artigo 35. Não se deve confundir o instituto da disponibilidade cautelar com qualquer espécie de medida privativa ou restritiva de liberdade, ou seja, o direito de ir e vir do militar não lhe é cerceado, ele apenas será afastado do local da apuração dos fatos, mas poderá prestar serviços, normalmente, na nova localidade em que estiver designado. Artigo 36. O militar em disponibilidade irá cumprir a escala de serviço que lhe for imposta, observando-se as regras estabelecidas nas normas que disponham sobre jornada de trabalho, sendo-lhe vedada a permuta de escalas de serviço, durante a vigência da medida. Artigo 37. A autoridade que solicitar a disponibilidade cautelar deverá, em seu pedido, sugerir o local de seu cumprimento, bem como especificar a duração da medida, com observância do prazo máximo de 15 dias. Parágrafo único.
Caso haja necessidade de prorrogação, o pedido deverá ser encaminhado ao comandante-geral, com antecedência mínima de 48 horas, via a corregedoria, que adotará as demais providências subsequentes para implementação da medida, se pertinente. Artigo 38. Embora seja possível a coexistência de prisão provisória e disponibilidade cautelar, a decretação da primeira, por se tratar de privação da liberdade, torna a segunda inócua. Artigo 39. No curso de APF e IPM, o encarregado deverá avaliar, previamente, a solicitação de disponibilidade cautelar do investigado, sobre a viabilidade da decretação da. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos da sequência.